Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a edição 41 da Espada Selvagem de Conan, O Outono da Bruxa. Don Clark, Larry Yakata, Gary Kawapski, Mike Dochart, Dave Simmons, Ernie Chan e Fraja Bator. Esses são os artistas aqui indicados e envolvidos neste encadernado, né? São os indicados aqui na capa, envolvidos aqui com esse encadernado que tem essa capa lindíssima aqui do Jusco, 1986, essa capa, olha que bela arte, né? Belíssima arte aqui do Jojusco. Edição 41, tá aqui a lombada, número 41, formando aqui, né, o nome Espada Selvagem de Conan. Tá aqui a contracapa com mais uma arte, tá? Aproximando, tá aqui o texto, caso vocês queiram pausar e ler. Reúne as edições de 130 a 132 da Espada Selvagem de Conan. Vamos dar uma olhadinha nessa edição, vamos ver como é que tá por dentro aqui. Tá aqui a guarda de sempre, né? Sempre esse mesmo modelo de guarda aqui, com o amuleto do Conan. Outono da Bruxa, Espada Selvagem de Conan, tá? Tá aqui o índice com as histórias, 3 histórias, né? O Outono da Bruxa, de novembro de 1986. Saqueadores das Estepes, de dezembro de 1986. E O Mestre da Espada, de janeiro de 1987. Chegamos ao ano de 1987 na Espada Selvagem de Conan. Tá aqui a introdução e começamos a nossa primeira história aqui, O Outono da Bruxa, que tem as histórias do Don Clark, desenhos do Mike Dochart e arte final do Fraja Bator, ok? Aqui nós vamos ver Conan, ele vai defender essa mulher aqui está sendo acusada de bruxaria, né? Nós temos aqui o regente dessa pequena cidade ali, né? Ele comanda essa cidade, né? E os irmãos, ela era casada com um homem, né? E esse homem morreu de uma forma horrorosa ali, e os irmãos acusam ela de ser uma bruxa, de bruxaria. E aí ela está prestes a ser morta, e o único jeito dela não ser morta é caso ela encontre algum campeão, alguém que a defenda e ganhe essa luta, e caso essa pessoa ganhar, fica provado então que ela era inocente. E quem vem para defendê-la, que ela contrata, Conan, não era exatamente quem ela esperava, ela contratou um outro guerreiro que não pôde ir, e Conan apareceu no lugar e a defendeu bravamente ali, e venceu, né, uma luta difícil, mas ele não mata o seu oponente, ele deixa o seu oponente ali envergonhado, ferido, humilhado, e eles então planejam ainda matar a mulher, porque eles querem matar a mulher para vingar a morte do irmão, e continuam acusando ela de bruxaria. De acordo com a gente vai vendo aqui a história, né, a gente vai percebendo que realmente eles têm razão, que a mulher realmente tem algo estranho com ela ali, inclusive ela está até tramando para cima de Conan, dizendo que quando ele não for mais útil, né, ele não servirá mais para ela, né? Ou seja, existe realmente algo estranho ali com essa mulher, e Conan ele vai acabar descobrindo isso, né? Ele acaba entendendo, descobrindo, percebendo que realmente essa mulher é envolvida com bruxaria, ele até se envolve amorosamente com ela, né? Continua defendendo, até esse ponto da história que ele continua defendendo essa mulher, mas ele vai acabar descobrindo, né, pelos irmãos, né, do ex-marido dela, que ela realmente era uma bruxa. Inclusive esses irmãos eles vão acabar morrendo, né, todos eles vão acabar sofrendo ali uma morte, e mortes bem parecidas com as mortes do irmão, né? Ou seja, uma morte onde o corpo deles começava a se decompor, né? Eles começavam a envelhecer e o corpo acabava se decompondo. E Conan então começa a acreditar realmente que a mulher é uma bruxa. Ele inclusive pega um dos amuletos ali, que é um dos amuletos que protegiam esses irmãos. Esses irmãos eles só não morriam com a mesma magia ali, né? Porque eles estavam com amuleto. Todas as vezes aqui que eles perderam esse amuleto, que eles ficaram sem esse amuleto, eles morreram da mesma forma que o irmão deles morreram, né? Até que não restou nenhum ali, e Conan então descobre, então percebe e vê que a mulher é uma bruxa, né? E aí ele vai desvendar tudo isso aqui, a mulher até se transforma nessa fera aqui, e a mulher então vai ser morta, condenada à morte
por bruxaria. E Conan vai sair dessa por pouco, gente. Ele se livrou de uma aqui bem ruim para cima dele, mas ele conseguiu se safar. A nossa segunda história aqui, Saqueadores das Estepes, histórias do Don Clark, artista Dave Simmons, editor original Larry Hama, ok? Aqui nós temos Conan, né? Ele é líder dos Cossacks, ele e mais outros dois aqui são líderes dos cosaques, né, que são saqueadores. É muito interessante, inclusive, esse texto aqui que explica, né, o que é a palavra cosaque, explica um pouco sobre eles. O texto é pequenininho, mas muito interessante aqui, muito esclarecedor, né? E aí nós temos esses cosaques, né, atacando uma caravana. Essa caravana está levando uma moça, né, uma moça virgem, belíssima, né, e ela está indo em direção ao rei Iedzegerge, né? Ela vai servir ao harém dele, mas ela não quer isso, ela não quer fazer parte do harém do rei Iedzegerge. E aí Conan, né, percebendo isso, ele protege a moça, não porque ela não quer ir, mas porque ele vê nela uma fonte de lucro, ou seja, ele vai pedir um resgate ao rei Iedzegerge, né? Inclusive vai mandar o eunuco dela avisar, né, ao rei, né, que eles estão em posse dela ali, que existe um resgate caso ele queira essa mulher de volta. E aí vai surgir toda uma confusão. Essa história é muito interessante porque ela é cheia de reviravoltas. Porque Conan ele vai ter que enfrentar não só os homens do rei Iedzegerge, que vão tentar recuperar essa moça, como seus próprios companheiros cosaques ali, porque ele lidera esse bando aqui com mais outros dois, que, por sinal, né, estão aqui interessados na moça, eles querem possuir a moça, né? E aí eles ficam tentando o tempo todo matar Conan para que eles possam conseguir ficar com essa moça. Pelo outro lado também, o encarregado de resgatar a moça, né, resgatar a moça para o rei Iedzegerge, ele acaba fazendo um pacto aqui com o Círculo Negro, né, esse Círculo Negro, que já apareceu em várias outras histórias aqui do Conan, e eles acabam invocando um demônio ali, né, que vai servir a esse resgatador ali, né, e Conan ele vai ter que enfrentar tudo isso, ele vai ter que enfrentar os cosaques, né, que estão tentando traí-lo, roubar o seu posto, inclusive ele vai acabar perdendo mesmo o seu posto ali, né? E vai ter que enfrentar esses homens do rei Iedzegerge e mais esse demônio aí, né, que acompanha esse resgatador, né, que está ali para auxiliá-lo. No final, obviamente, Conan ele vai vencer todas essas situações com muitas reviravoltas, né? A gente pensa que em determinado momento não vai dar para Conan, mas ele consegue, né, com a ajuda inclusive da moça que ele está protegendo, né? Ele acaba sendo preso ali, mas ele acaba se libertando, eles acabam fugindo, né? Conan acaba derrotando esse demônio, o demônio está aqui atacando Conan, mas ele acaba derrotando esse demônio, né? Ele acaba matando essa criatura, né? E ele volta para a tribo dos cosaques com a moça, e chega lá, ele já encontra uma outra pessoa que não era nenhum dos dois que ele estava enfrentando antes, mas um terceiro que estava armando várias ciladas, várias mentiras ali, jogando um contra o outro, né, para que ele pudesse assumir, né, ou seja, uma quarta pessoa querendo assumir a liderança dos cosaques. No final aqui, Conan obviamente vai vencer esse rapaz também, vai vencer esse traidor, né, e Conan então vai conseguir vencer todos esses obstáculos aqui, que são bastantes obstáculos, né, são muitas reviravoltas, são muitos adversários aqui, e Conan vai conseguir voltar a ser líder dos cosaques, vai vencer o demônio, como eu já mostrei, que ele vence, e ainda vai ficar com a moça, né, porque ele não vai devolver a moça aí ao rei Iedzegerge. Ele desiste do resgate e fica com ela, ok? E aí começamos a nossa terceira história aqui, que é o Mestre da Espada. Histórias do Larry Akata, desenhos do Gary Kawapski e arte final do Ernie Chan, né? Nós temos aqui Conan, ele está na fronteira de Kitai, né? A gente entende que isso aqui seria como se fosse um país do Oriente, como se fosse
chineses ou japoneses ali, né? E ele está caçando esse urso porque ele quer o fígado desse urso, porque ele está tentando o fígado, porque existe uma substância no fígado do urso que curaria um menino que está muito doente, né? Então Conan, ele acaba caçando esse urso, só que esse urso pertencia, a armadilha que o urso caiu, pertencia a alguns guerreiros ali, que debocham de Conan, debocham da espada dele, mas ele, com muita brutalidade, ele acaba matando todos esses espadachins ali, né? Você vê que eles lutam com espadas samurais, com nunchakus, ou seja, é realmente como se fosse o Japão ou a China lá da era iboriana, né? E aí ele vai conhecer também essa mulher aqui que se diz de uma tribo que já não existe mais. Ela era prisioneira desses caçadores ali, né? Porque eles assassinaram to, toda a tribo dela, e ela se autodenomina a Gralha da Neve. A Gralha da Neve é uma personagem que nós já vimos em outras histórias, mas com uma aparência bem diferente aqui dessa que nós estamos vendo, né? Aqui no caso ela é uma oriental. E na outra história que nós vimos, já era uma mulher loira, né? Enfim, são nomes idênticos, mas aparentemente são personagens diferentes, né? E aí a gente vai ter algo muito interessante, né? Porque nós vamos ver esse personagem aqui que se chama Xena, né? Que é o antigo mestre do Conan, ou seja, ele ensinou o Conan a manejar a espada, né? E ele reconhece os cortes, reconhece os ferimentos, e ele entende que Conan passou por ali. E ele é atormentado por essa espécie de demônio aqui chamado Akema, né? E a gente vai entender por quê, né? A gente vai entender que porque ele vai contar isso a Conan, né? Conan e ele vão acabar se encontrando, né? Eles vão acabar ficando juntos, porque o Akema, né? Ele vai tentar matar Conan, esse demônio aqui, mas quando Conan está preso, né? Porque ele quase consegue, Conan fica preso embaixo dessa pedra e o mestre, o antigo mestre de Conan, ajuda ele. A princípio, Conan não o reconhece, mas depois acaba reconhecendo o seu mestre por conta da sua habilidade, né? E aí ele fica muito feliz de encontrar o seu mestre, eles ficam juntos, ficam unidos, e o mestre dele então conta, né, de como foi a vida dele, de que ele era um espadachim invencível até que ele morreu, não, até que ele perdeu uma luta, né, para um guerreiro de uma terra muito longínqua, né, como se fosse a África da terra iboriana, né, um guerreiro Zimbabwe, né, ele perde a luta, ele fica muito frustrado com isso, e ele vai procurar um templo onde ele vai fazer um pacto com um demônio chamado Kuro, né? E esse demônio chamado Kuro acaba então dando a ele um dom realmente incrível, onde ele jamais perde uma luta para ninguém. Só que ele acaba ficando frustrado com isso, e isso acaba tirando dele a emoção, né, do desafio, já que ninguém é capaz de vencê-lo, e ele quer devolver esse presente. Só que aí o demônio não aceita, porque existe um pacto. E aí esse outro demônio, Akema, começa a atormentá-lo ali. E aí eles fazem um acordo, né? Conan, ele vai ajudar Conan a conseguir, né, o que ele quer para ajudar o menino, e Conan vai ajudá-lo em relação a esse pacto, né, a esse demônio que acaba atormentando a vida dele. E ele vai ensinar Conan também a lutar com adagas, uma nova arma aqui que Conan não conhecia, mas que agora ele vai acabar sabendo usar. E interessante que o mestre, o antigo mestre dele, pede para que ele procure uma mulher chamada Gralha da Neve, de uma tribo que já não existe mais. E aí a gente vai encontrar a Gralha da Neve aqui se banhando, né, nua aqui, e ela está prestes a ser violentada aqui por alguém que era apaixonado por ela, mas que ela rejeitava. E aí Conan, como não gosta dessas covardias, né, ele obviamente, além de estar procurando a mulher, ele não vai permitir que ela seja violentada. E ele acaba matando os dois homens, né, dois homens ali, e ainda desfigura o rosto do homem que era apaixonado pela Gralha da Neve. E ele fica realmente enfurecido com isso, né, fica muito enfurecido com isso,
E ele faz um pacto com o Akema, com esse Kuro também, né? Onde ele então quer vingança com Conan, porque ele está desfigurado e ele quer voltar a ter a beleza dele. Só que ao fazer esse pacto com Akema, ele acaba piorando ainda mais a situação dele, né? Porque ele acaba ficando mais deformado. Por quê? Porque o Akema vai fazer com que ele se torne uma espécie de gafanhoto gigante, né? Um monstro gigantesco ali. Enquanto isso, Conan e a Gralha da Neve lutam, né, com alguns homens para que ele consiga mais fígados, né, de urso ali e possa então cumprir a sua meta, que é levar ali e ajudar o garoto. Tá aqui um saco cheio de fígados ali, né, de urso ali, onde ele vai tentar ajudar esse menino, só que para isso ainda ele vai ter que enfrentar, né, essa monstruosidade que a antiga paixão, né, da Gralha da Neve se tornou. E eles então vão lutar aqui, vai ser uma luta, né, feroz aqui entre eles, né, olha, uma luta realmente brutal aqui entre eles, onde Conan vai sair vencedor, obviamente, né, e no final, ao encontrar com o antigo mestre diz que Conan tem que matá-lo ali, né, porque só assim ele poderá ficar livre desse pacto. Só que Conan resiste a princípio, mas quando ele vai efetuar o golpe, ele acaba concordando, e quando ele vai efetuar o golpe em seu mestre, o mestre dele desaparece, né? Uma espécie de magia. Enfim, no fim das contas aqui, Conan acaba então se separando da Gralha da Neve, seguindo o seu caminho, voltando para ajudar o menino, e a Gralha da Neve ali ficando sozinha, né? Imaginando que eles ainda irão se encontrar um dia. E aqui nós temos um portfólio aqui do Pat Broderick, né, onde Conan está enfrentando aqui um gorila gigantesco aqui, né, e temos as capas da Espada Selvagem de Conan 130, tá aqui, Jojutsu, né, Espada Selvagem de Conan 131, Jojutsu também, e Espada Selvagem de Conan 132, Jojutsu também aqui, as 3 capas do Jojutsu, ok? E temos aqui a capa da próxima edição da Espada Selvagem de Conan, que vai ser a edição 42. Essa foi a edição 41 da Espada Selvagem de Conan. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.